agora a gente tem um convidado na ponta da linha, que é o Jorge Stein, que é doutor em educação, diretor fundador da pedagogia e especialista em educação, inovação social e gestão. Bom dia, Jorge. Bem-vindo aqui ao Jornalismo da Nova Brasil. Oi, Michele. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. Foi bem de Natal? Prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo. E você? Também, é bom. E a gente aqui a postos logo depois, né, desse descanso de Natal. E acho que um assunto que a gente falou muito, só na edição de hoje a gente já falou novamente, inteligência artificial, ChatGPT. Acho que esse foi, de fato, o principal assunto desse ano no mundo da tecnologia. E queria saber, na sua visão, como um especialista em educação, qual o balanço que a gente pode fazer desse um pouco mais de um ano do ChatGPT e os impactos práticos que ele teve na educação, Jorge? É um bom ponto, assim, a gente começar a pensar como é que a educação é impactada por esse tipo de novidade, né? Então, eu vou até ampliar um pouquinho, que o ChatGPT surgiu em novembro, dezembro do ano passado. E aí, se você for pensar, foi o primeiro produto de inteligência artificial generativa que se tornou público, né? Mas aí, na sequência, ao longo do ano, vieram vários. Mas o boom aconteceu em janeiro, fevereiro, que era a época de férias. Então, todas as escolas já tinham se planejado para o ano. E o que aconteceu foi uma diferença de entrada, digamos assim, não só do ChatGPT, mas dessa tecnologia de grandes modelos de linguagem, de inteligência artificial generativa, ao longo do ano. Só que eu vou separar em três públicos, né? Primeiro os alunos, depois os professores, depois as escolas, os sistemas educacionais como um todo. O que acontece com essa tecnologia? Ela está disponibilizada amplamente para todo mundo que tem internet ou um telefone com internet, e aí fica fácil para ser uma tecnologia e acontecer alguma coisa que nunca aconteceu antes. Ela entrou na escola, digamos assim, pela porta da frente, mas não como instituição, com os alunos e com os docentes. Então, janeiro, vamos voltar lá para o começo do ano. Janeiro, fevereiro, férias, a escola já tinha se planejado. Ao longo do ano, essa tecnologia foi entrando na escola de maneira experimental, principalmente, através de alunos e professores. O que aconteceu em 2023, as escolas tiveram um movimento de curiosidade, de iniciativa e um pouco de precaução de como incorporar o ChatGPT ou os outros similares na educação, né? Isso a gente está vendo ao longo do ano, principalmente nas escolas privadas e as escolas públicas ainda pela dificuldade de trazer uma novidade com um atraso um pouco maior. Mas, de fato, balançou bastante, mas não entrou institucionalmente na educação ou nas escolas de uma maneira geral, digamos assim. Então, e você acha que agora, em 2024, já com esse conhecimento, já sabendo que é um caminho sem volta, né? As escolas vão estar mais bem preparadas para lidar com isso, Jorge? Não acho, eu tenho certeza. Eu tenho contato com algumas escolas privadas, principalmente em São Paulo, e fazendo algumas pesquisas no ambiente público também. O que aconteceu é que se 2023 foi um ano de curiosidade e experimentação, em 2024, principalmente aqueles que já se atentaram para o fato de que o mundo já está mudando com a inteligência artificial generativa, as escolas privadas já colocaram no planejamento fazer alguma coisa a respeito, né? Existe uma oportunidade e um risco aí nessa questão. Né? Por quê? Porque, como já foi falado antes, a gente já falou aqui também, essa tecnologia de inteligência artificial generativa, ela consegue gerar respostas, textos, imagens para pedidos que você faz em linguagem natural, em português falado ou escrito, por exemplo. Então, isso gera uma facilidade muito grande. Como é que está entrando nas escolas no mundo, de uma maneira geral? Para facilitar tarefas. Só que essa tecnologia, ela não é uma tecnologia que ensina a aprender. Ela lida com conhecimento. Então, a gente corre o risco de entrar uma tecnologia que facilita, sim, e tem os seus benefícios para, por exemplo, gerar planos de aula mais rápido, para ajudar o professor, para ajudar a área administrativa, mas ela não pode esquecer que isso não ensina o aluno a aprender. Então, para mim, a grande oportunidade, e eu estou trabalhando com isso, com um conceito que eu trouxe, que chama pedagogia de prompt, é a gente usar a inteligência artificial generativa na educação para melhorar os desafios que a gente já tem. E não só para facilitar o jeito que a gente faz a educação, que em alguns casos pode até piorar, né? Então, o foco principal e o que está acontecendo em escolas que já enxergaram isso em 2024, vai ser como é que eu integro a inteligência artificial generativa para melhorar os desafios de aprendizagem com foco na aprendizagem do aluno.
e não simplesmente usar por usar para falar que está usando. Bom, para a gente fechar aqui, Jorge, eu queria, de uma forma geral, a sua visão sobre isso, porque muitas vezes para nós que somos mais leigos, é um pouco assustador você pensar que as futuras gerações, elas vão muitas vezes deixar de elas pensarem, ir atrás de respostas assim de uma forma mais difícil para ter tudo muito mastigado. Mas acho que isso no passado também as pessoas já tinham essa impressão em relação à internet, ao Google. Queria a sua visão, assim, de uma forma geral, assim, você é otimista em relação a isso ou fica um pouco assustado como a maioria das pessoas? E só relembrar também que a gente teve, né, um manifesto, se eu não me engano, foi da Unesco agora em setembro, falando sobre o uso desse tipo de inteligência artificial e quais eram os principais pontos, os tópicos, só para a gente relembrar aqui em relação ao uso da inteligência artificial na educação. Começar pela sua outra pergunta eu estou otimista. Eu acho que a Unesco trouxe em setembro algumas diretrizes, a gente tem internacionalmente, que eu lembre, Austrália, Estados Unidos, em diversos estados, Inglaterra, colocando diretrizes, onde elas têm grandes blocos de como usar pedagogicamente, a questão de ética, a questão de segurança de dados, né? Então, existe uma preocupação de que isso vai chegar, tem que chegar na educação, mas como chegar na educação, né? A minha perspectiva para os anos que vêm já faz parte do dia a dia das empresas, do mundo do trabalho, da sociedade, então já está sendo impactados e tem pesquisas específicas que a produtividade de um consultor, por exemplo, ao usar a inteligência artificial generativa em problemas típicos, aumenta em 40%, então tem várias atividades que estão sendo melhoradas com inteligência artificial. O que a inteligência artificial o que a educação tem que encarar disso? A gente tem que fazer um desenvolvimento dos docentes, das instituições e dos alunos em 3 níveis de inteligência artificial. Sobre a inteligência artificial, o que é inteligência artificial, com inteligência artificial, então eu tenho que aprender o que é, e a usar a inteligência artificial em sala de aula e para a inteligência artificial. Então, sobre, com e para a inteligência artificial. As escolas têm que agora começar a enxergar isso e decidir como vai trazer isso para a realidade educacional, para a oferta de escola, né? Porque uma escola, uma rede de ensino que vai ter, sei lá, desde o início, 12 anos de impacto na vida de uma criança, ao longo desses 12 anos, daqui a que seja metade disso, 6 anos, o mundo vai estar muito intensamente usando a inteligência artificial. Então, a escola, professores e os alunos têm que aprender a se desenvolver nisso. E, com certeza, 2024, eu já sinto nos meus trabalhos, vai ser um ano onde as escolas vão trazer isso para a realidade delas, para o currículo e principalmente para o desenvolvimento de professores. Muito bem, Jorge Stein, que é doutor em educação, diretor fundador da Pedagogia com IA, maiúsculo no final, justamente fazendo essa referência à inteligência artificial, e especialista em educação, inovação e gestão. Muito obrigada, Jorge, bom fim de ano, bom ano novo para todos nós. Obrigado para você também, para todos os ouvintes. Michele, uma ótima passagem de ano e um ótimo 2024. Obrigada.